Flávio Bolsonaro escreveu para Trump, mas esqueceu de escrever para o Brasil. Pediu para adiar tarifa, não para cancelar. Enquanto isso, a campanha racha. Michele sai atirando. Paulo Figueiredo fala besteira sobre mulher e o comando parece vir direto dos Estados Unidos. É patriotismo ou pedido de arrego? Conversando com integrantes da campanha do Flávio Bolsonaro, e eu tenho dito isso ao longo dessa semana aqui, tem um racha na campanha achando que você tem que dar um reset, desculpa, porque você tem um problema hoje de comando na campanha, ou seja, não tem liderança, cada um faz uma coisa, cada um fala uma coisa. E obviamente isso acaba refletindo no candidato. Então por que eu estou falando isso? Por que eu estou abrindo com isso? Porque eu fui apurar o que aconteceu para tentar entender como diante dessa crise, porque é uma sucessão de crises, né? Vem Michele, aí vem o Paulo Figueiredo falar do voto feminino, aí vem o Flávio Bolsonaro e divulga uma carta. Sim, ou eles foram contratados pela campanha do presidente Lula, até perguntei, existe essa possibilidade de vocês estarem fazendo um freela? Vocês são infiltrados? Vocês estão fazendo um freela para a campanha do presidente Lula? E ainda tem o Vorcaro, né? A relação com o Vorcaro mal explicada. Em maio, mas estou falando da semana. Estou falando de uma semana. Uma crise estendida. Sim, não dá para entender muito a estratégia da carta. Porque se você decidisse divulgar uma carta, era a minha avaliação. Ou você vem com uma mensagem do tipo, esquece tarifa, a gente não tem nada a ver com isso. Não tem isso, muito pelo contrário. A gente vai mostrar aqui. O que o Flávio Bolsonaro está dizendo na carta é, deixa a tarifa para depois da eleição que vai me atrapalhar. Ou seja, você não tem uma recusa do tarifaço, Valdo. Não está defendendo que o tarifaço não aconteça. Então é como se o Flávio Bolsonaro estivesse nessa carta colocando primeiro os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, depois o Brasil. Então o presidente Lula está certo quando ele diz que há um entreguismo, de que são traidores da pátria, porque não é que eles não estão preocupados com o tarifaço para sempre, é só agora, na eleição, depois a gente vê. Então tem esse primeiro momento dessa avaliação interna de aliados mais pragmáticos de Flávio Bolsonaro, e aí eu perguntei, mas isso que vocês estão dizendo faria sentido se um aliado tivesse divulgado a carta, mas é o candidato. Aí me disseram, isso aí é texto do Eduardo Bolsonaro, porque ele é quem cuida da área internacional. Aí eu falei, então o que eu tô falando há 6 meses faz total sentido. O comando da campanha de Flávio Bolsonaro, a cabeça, o cérebro da campanha de Flávio Bolsonaro é nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo principalmente. Flávio Bolsonaro nessa semana disse que discordava do Paulo Figueiredo, coisa e tal, na história do voto feminino, mas as decisões estratégicas, que eles consideram estratégicas, de comando, vêm de lá. Porque se a campanha no Brasil não consegue frear uma carta errática dessa para uma campanha, realmente tem muito para onde correr, Valdo, nessa análise. Eu tô só contando aqui a versão, tá, gente? É o que eles estão dizendo. Tô contando o fato, pra gente poder abrir aqui o nosso debate. Hoje, mais cedo, o Flávio Bolsonaro falou sobre essa viagem que ele vai fazer aos Estados Unidos. Vamos ouvir. Nossa verdade é a seguinte, nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil. Bom, deixa eu trazer aqui alguns bastidores para a gente abrir a nossa conversa. Caros amigos, boa tarde, Valdo, Flávia, Daniel. Olha, na carta em que o Flávio Bolsonaro enviou ao Trump, há o seguinte pedido: Deus abençoe a América. E em seguida, Deus abençoe o Brasil. América first. Primeiro, Deus abençoe a América. Depois, Deus abençoe o Brasil. Isso para mim explica tudo da carta. Porque Deus, pátria e família para eles Deus é Trump. O tom reverencial da carta, né? Não dá para esperar um pouquinho para tarifar o Brasil? Por que não uma palavra contundente contra as sanções? Então, Deus é Trump. Pátria, os Estados Unidos, né? Bandeira dos Estados Unidos na Paulista. E família é a família dele, em primeiro lugar. Olha, essas tarifas estão prejudicando a minha família, que quer voltar ao poder. Não dá para adiar um pouquinho isso? Na carta ele diz que o Brasil não pode virar Venezuela. Mas a Venezuela de hoje, que é um puxadinho dos Estados Unidos que o Trump manda, a Venezuela de hoje, não do Hugo Chávez, a Venezuela de hoje é muito próxima
do que quer o Flávio Bolsonaro, segundo a interpretação do que ele diz na carta. Então, o risco de virar a Venezuela, a de hoje, não a do Chaves, é com Flávio Bolsonaro. Estava aqui pensando, Daniel, como eles são muito organizados em facilitar a vida da base do governo. É muito impressionante. A gente estava comentando aqui, Otávio, antes de você chegar. Tem uma série de erros cometidos pelo bolsonarismo que foram entregues de bandeja para o governo na última semana. Eu não estou nem falando do Dark Horse de maio. Estou falando da última semana. Estou recortando. Assim, Michele Bolsonaro faz o vídeo, detona o Flávio, eles brigam entre eles. Na sequência, você tem o Paulo Figueiredo, faz um vídeo, fala do voto feminino, confusão entre eles. E agora o Flávio Bolsonaro divulga uma carta dizendo, tudo bem as tarifas, mas deixa para depois, porque senão você vai me atrapalhar agora na eleição. Como é que você vai analisar? Porque a gente Eu não sei, eu também não sei te responder isso. Analisar erros e acertos, né? Mas, assim, quando é uma dificuldade cognitiva, eu acho que isso é uma dificuldade cognitiva do candidato e de sua assessoria, né? Porque dá para entender o cenário. Qual é o cenário para o eleitor? O eleitor quer defender o Brasil e acha que o governo Trump é um governo imperialista que quer America First. E aí eles fazem uma carta que é uma carta de subordinação. Sim. Essa é uma carta de pedido de arrego. Pedido de arrego. Pô, não faz isso agora não bate na gente agora não, bate depois. Parece criança com aquele garoto, com o cara mais velho da escola que bate. Ele diz, pô, não bate em mim não bate agora não, deixa eu jogar meu futebol, depois você bate em mim. É um negócio assim, é infantil, é primário, é tosco e mostra, vou usar as palavras da Flávia, um despreparo para alguém que quer ser chefe de uma nação. Olha, tem crise política e tem a crise com certificado de fábrica, porque o que está acontecendo com a campanha de Flávio Bolsonaro não parece estratégia, parece grupo de WhatsApp sem administrador. Cada um fala uma coisa, cada um atira para um lado, e no fim sobra para o candidato tentar explicar o inexplicável. Primeiro vem Michele Bolsonaro detonando Flávio, depois vem Paulo Figueiredo com aquela fala absurda sobre voto feminino. Aí Flávio diz que discorda. Só que, quando chega a hora de tomar decisão estratégica, quem aparece ditando o rumo? A turma dos Estados Unidos. E aí vem a cereja desse bolo indigesto, a carta para Trump. Mas reparem bem, o problema da carta não é só ter sido enviada. O problema é o conteúdo, porque Flávio não diz: presidente Trump, não taxe o Brasil, isso prejudica o povo brasileiro, a indústria brasileira, o trabalhador brasileiro, as empresas brasileiras. Não, a mensagem é praticamente outra. Olha, deixa para bater no Brasil depois da eleição, porque agora isso pode ajudar o Lula. Ou seja, não é uma defesa do Brasil, é uma defesa da conveniência eleitoral da família Bolsonaro. E aí fica difícil vender patriotismo embrulhado em bandeira dos Estados Unidos, né? Porque quando o sujeito termina a carta dizendo primeiro, Deus abençoe a América, e só depois Deus abençoe o Brasil, a ordem dos fatores, nesse caso, altera sim o produto. E o produto é submissão. É o famoso Deus, pátria e família. Só que traduzindo, Deus é Trump, pátria é os Estados Unidos e família é a família Bolsonaro tentando voltar ao poder. E o mais irônico é que eles ainda querem posar de defensores da soberania nacional. Mas que soberania é essa em que o candidato brasileiro corre para Washington para pedir licença? Que patriotismo é esse que não rejeita o tarifaço? Só pede para adiar porque atrapalha a campanha. Isso não é diplomacia, isso é pedido de arrego. Parece aquele aluno que sabe que vai levar bronca e fala: professora, pode me chamar a atenção depois do recreio? Agora vai pegar mal para mim. Só que aqui não estamos falando de recreio. Estamos falando de economia, emprego, exportação, empresa brasileira e soberania nacional. Enquanto Lula bate na tecla da defesa do Brasil, Flávio fica tentando equilibrar dois discursos impossíveis. Aqui dentro, diz que vai defender o PIX, defender o país, defender as empresas. Lá fora, manda sinal de que aceita pressão americana, desde que ela não atrapalhe sua eleição. E aí, sinceramente, fica muito fácil entender por que a própria direita está perdida. Porque a campanha não tem comando no Brasil. O cérebro político parece estar em Miami, no colo de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e da turma que acha que o Brasil deve pedir bênção para Trump antes de tomar qualquer decisão. E vamos combinar, para quem quer ser presidente da República, isso mostra um despreparo gigantesco. Porque presidente não pode agir como representante comercial de interesse estrangeiro. Presidente tem que defender o país, mesmo quando isso desagrada Washington.
mesmo quando isso desagrada Trump, mesmo quando isso dá trabalho. No fim, a carta revela mais do que Flávio gostaria. Revela uma campanha sem rumo, uma família em guerra, uma direita ajoelhada e um projeto político que fala em Brasil, mas pensa primeiro nos Estados Unidos. E aí, a pergunta que fica é simples. Quem pede para adiar o prejuízo do Brasil por interesse eleitoral está defendendo a pátria ou defendendo o próprio sobrenome?